Há muito tempo, antes que as montanhas erguessem suas coroas nevadas em direção ao céu, antes que os oceanos aprendessem a cantar suas melodias eternas nas praias desertas, antes mesmo que o tempo começasse sua jornada silenciosa através da eternidade, o universo dormia em um sono profundo e sem sonhos. Não havia luz, não havia escuridão como a conhecemos, apenas algo anterior a ambas, uma quietude absoluta que pulsava suavemente com possibilidades ainda não nascidas, como o coração de uma criança que ainda repousa no ventre materno, esperando o momento certo para despertar. Nesse silêncio primordial, mais vasto que 1000 oceanos e mais profundo que todas as cavernas da Terra juntas, algo começou a se mover. Era um movimento tão delicado quanto a primeira brisa da primavera tocando pétalas ainda fechadas, tão sutil quanto o primeiro raio de luz dourada que se derrama sobre o horizonte quando a noite finalmente concorda em recuar. O universo estava despertando, lenta e gentilmente, como uma flor que se abre ao sol depois de uma longa noite de geada. No princípio existia caos, mas não era o caos de tempestades furiosas ou de mares agitados, era algo muito mais antigo, muito mais sereno. Era o abismo primordial, o vazio infinito que continha em si todas as possibilidades, todos os futuros, todos os mundos que ainda não haviam sido sonhados. Como o silêncio perfeito entre duas respirações, como a pausa carregada de significado antes da primeira nota de uma sinfonia, caos era o espaço onde tudo poderia ser, mas ainda nada era. Um vazio que não significava ausência, mas sim potencial puro e ilimitado, esperando pacientemente para se transformar em existência. E desse caos suave, dessa quietude profunda que continha todos os mistérios ainda não revelados, nasceu Gaia. Terra, mãe de todas as coisas. A primeira forma sólida no universo, a primeira presença que podia ser tocada, sentida, conhecida. Ela surgiu como uma ilha de serenidade em meio ao vazio infinito, seu corpo imenso e acolhedor se materializando lentamente das névoas da não-existência, seus contornos suaves como colinas adormecidas sob um manto espesso de bruma matinal que filtra luz em tons de prata e ouro pálido. Gaia não estava sozinha por muito tempo. Do mesmo ventre escuro do caos, das mesmas profundezas insondáveis de onde ela havia emergido, nasceu Tártaro, as fundações mais profundas da realidade, o lugar além do alcance de qualquer luz, mais abaixo que o mais profundo dos oceanos, mais distante que a estrela mais longínqua. Mas Tártaro não era um lugar de terror ou desespero, era simplesmente a raiz de todas as coisas, as fundações invisíveis sobre as quais tudo mais seria construído, como as raízes antigas e entrelaçadas de uma floresta ancestral que ninguém vê mas que sustentam toda a vida acima. E então, como o terceiro suspiro da criação, veio Eros. Não o amor como pequenas criaturas o conheceriam mais tarde, não o amor de corações acelerados e mãos entrelaçadas, mas algo muito mais fundamental e poderoso. Eros era a força primordial que une, que atrai, que cria conexões entre todas as coisas separadas. Como a gravidade invisível que mantém as estrelas em suas danças eternas através do vazio, como o magnetismo que faz dois pedaços de metal se buscarem através do espaço, Eros era a energia que fazia com que as coisas desejassem estar juntas, criando harmonia onde antes havia apenas separação e solidão. Gaia, deitada em sua vastidão, respirou. Foi uma respiração lenta e profunda, que ecoou através do vazio como o som de tambores distantes em uma noite silenciosa. E dessa respiração, desse primeiro sopro de vida que percorreu seu corpo imenso, nasceu Urano, o céu estrelado. Ele se estendeu acima dela como um dossel infinito, coberto de luzes que começavam a cintilar, uma a uma, como velas sendo acesas por mãos invisíveis em uma catedral cósmica sem fim. Suas estrelas eram como diamantes espalhados sobre veludo negro, cada uma pulsando com sua própria luz suave, cada uma cantando sua própria nota na sinfonia silenciosa do cosmos nascente. Céu e terra se encontraram, e foi um encontro que fez o universo inteiro tremer suavemente, como a superfície de um lago perfeitamente calmo quando uma única gota de chuva toca. De sua união, na quietude sagrada da criação primordial, nasceram os primeiros filhos, os titãs, gigantes de névoa e luz, forças vivas que não eram exatamente criaturas mas também não eram apenas elementos, algo entre o sonho e a realidade, entre o pensamento e a forma sólida. Oceano foi o primeiro a emergir, vasto como seu nome sugere, um ser de águas infinitas e correntes profundas que fluíam eternamente através de seu corpo translúcido. Ele não era apenas água, era a própria essência da fluidez, do movimento constante, das marés que sobem e descem com a paciência de eras. Seus pensamentos fluíam como ondas eternas, subindo e descendo em ritmos que ecoavam os batimentos do coração do universo. Ao seu lado nasceu Tétis, senhora das águas nurturadoras, de cuja essência cristalina brotariam eventualmente todos os rios do mundo, cada um cantando sua própria melodia enquanto corria das montanhas para o mar, formando uma rede de canções líquidas que cobriria toda a terra. Hiperion surgiu como luz concentrada, mas não a luz brilhante e ofuscante do meio-dia, era aquela luminosidade suave e dourada do crepúsculo,
quando o céu se pinta de rosa, laranja, violeta e dourado, quando as sombras se alongam gentilmente e o mundo inteiro parece suspirar aliviado após o calor do dia. Ele carregava em seu ser radiante a promessa do sol, da lua e da aurora, astros ainda não nascidos mas já sonhados nas profundezas do tempo que ainda não havia começado a fluir. Teia era sua companheira, envolta em véus de brilho celeste que pareciam tecidos das primeiras luzes do universo. Seus olhos refletiam as primeiras estrelas como espelhos de água perfeitamente calma refletem as constelações acima. Dela viriam os luminares que guiariam as criaturas através da noite, as luzes gentis que ajudariam os viajantes perdidos a encontrar seu caminho quando a escuridão descesse sobre o mundo como um manto protetor. E então nasceu Cronos, e ele era diferente de todos os outros. Onde seus irmãos eram forças de natureza pura, água, luz, memória, ordem, ele era algo mais complexo, mais abstrato e terrível. Cronos era o tempo personificado, a força invisível que transforma tudo, que muda todas as coisas, que faz bebês crescerem em adultos e adultos se curvarem sob o peso dos anos. Ele surgiu envolvido em névoas que se moviam constantemente, nunca paradas, sempre fluindo como areia através de dedos invisíveis. Seus olhos continham eras inteiras, épocas que ainda não haviam acontecido, civilizações que ainda não haviam sido sonhadas. Em sua presença, podia-se sentir o peso dos segundos, o sussurro dos séculos, o eco dos milênios ainda não nascidos. Havia também Rhea, gentil e maternal como a terra em primavera, cujo coração batia com o ritmo constante das estações que ainda não existiam mas que ela já carregava em seu peito como sementes esperando para germinar. Mnemosine nasceu como memória pura, a guardiã de todas as histórias do universo, aquela que manteria cada momento, cada pensamento, cada sussurro em seu abraço silencioso e eterno. Temis era a ordem natural das coisas, a justiça inerente ao cosmos, justa e serena como o equilíbrio perfeito de uma balança. E muitos outros vieram ao mundo naqueles primeiros dias, cada um uma faceta diferente da realidade nascente, cada um um aspecto necessário da tapeçaria complexa que o universo estava tecendo de si mesmo. Os titãs cresceram sob o céu estrelado de seu pai Urano, sobre o corpo acolhedor e fértil de sua mãe Gaia. E por eras incontáveis, tão longas que até mesmo as estrelas mais antigas se cansariam de tentar contá-las, eles existiram em uma harmonia primordial, aprendendo lentamente os segredos da criação, descobrindo os ritmos ocultos do cosmos, dançando através do tempo que ainda não tinha nome nem medida. Mas nas profundezas desse tempo sem tempo, uma tensão começou a crescer, tão lentamente quanto as montanhas se erguem da crosta terrestre, tão sutilmente quanto as estrelas mudam suas posições no decorrer de 1000 gerações. Urano, o céu, tornou-se possessivo de sua criação. O medo começou a crescer em seu coração vasto, medo de ser superado, substituído, esquecido. E em seu medo, que crescia como sombras longas no crepúsculo, ele começou a aprisionar alguns de seus filhos nas cavernas mais profundas da terra, escondendo-os da luz suave das estrelas, enterrando-os onde nem mesmo os ecos poderiam alcançá-los. Gaia sentiu a dor de seus filhos aprisionados como uma ferida que nunca cicatrizava. Era como ouvir o choro abafado de crianças amadas vindo de muito, muito longe, através de camadas e camadas de pedra e escuridão. Seu coração, vasto como continentes, profundo como oceanos, doía com uma tristeza antiga e imensa, um sofrimento que fazia as montanhas tremerem suavemente e os vales suspirarem. Em um sussurro que ecoou através das raízes profundas das montanhas, através das veias secretas de água subterrânea que corriam nas profundezas, através dos cristais enterrados que guardavam a memória do mundo, ela chamou seus filhos titãs. E foi a Cronos que ela confiou uma missão delicada mas necessária: libertar seus irmãos aprisionados, restaurar o equilíbrio que havia sido quebrado, fazer com que todas as coisas voltassem a fluir como deveriam. Cronos aceitou com a gravidade de quem compreende o peso das eras. E em uma noite sem lua, quando as estrelas prenderam a respiração e até mesmo os ventos pararam de soprar, quando o universo inteiro pareceu conter sua respiração em antecipação, a separação aconteceu. Céu e terra se afastaram um do outro naquela noite silenciosa, como amantes que percebem, com uma tristeza profunda e inevitável, que seus caminhos devem divergir. Urano recuou para as alturas distantes, e embora ferido por uma mágoa que ecoaria através de todas as eras futuras, ele continuou a cobrir o mundo com seu manto estrelado, agora mantendo uma distância respeitosa e melancólica. Cronos tornou-se o governante. O Senhor do Tempo ascendeu ao trono cósmico que ainda não era um trono mas apenas um conceito de poder e ordem. E com ele, os outros titãs começaram a moldar o mundo em algo mais próximo do que as criaturas futuras conheceriam, dando forma ao informe, trazendo ordem ao caos suave que ainda permeava todas as coisas. Houve paz, então. Uma paz longa e dourada, tão suave quanto a luz filtrada através das folhas de uma floresta ancestral em uma tarde de verão eterno. Os titãs governavam com sabedoria acumulada através de eras,
cada um cuidando de seu domínio com atenção amorosa e paciência infinita. O oceano circulava ao redor de todas as terras emergentes, suas águas cantando canções de ninar para as praias adormecidas, suas ondas beijando suavemente as rochas que ele mesmo havia esculpido com bilhões de carícias pacientes. Hyperion acendeu as primeiras luzes verdadeiras do céu, não apenas as estrelas distantes mas os grandes luminares que marcariam o tempo. Hélio, o sol radiante, começou sua jornada diária através do firmamento, seu carro dourado puxado por cavalos de fogo que não queimavam mas aqueciam, que não destruíam mas nutravam. Selene, a lua prateada de rosto suave e gentil, começou sua dança noturna, derramando sua luz melancólica sobre vales adormecidos e mares que refletiam seu brilho como espelhos líquidos. E Eos, a aurora de dedos rosados, passou a pintar o céu a cada amanhecer com suas aquarelas delicadas de rosa, laranja, violeta e dourado, anunciando a chegada do dia com uma gentileza que fazia até os pássaros ainda não nascidos sonharem com canções. As montanhas cresceram mais altas, erguendo-se lentamente em direção ao céu como se quisessem tocar as estrelas com seus picos nevados. Os vales se aprofundaram, tornando-se berços acolhedores onde as águas se acumulariam e as primeiras flores aprenderiam a desabrochar. As florestas se espalharam como mantos verdes sobre a pele de Gaia, suas árvores crescendo tão altas que suas copas pareciam sussurrar segredos para as nuvens que passavam. Criaturas começaram a surgir, não os humanos ainda, mas seres de névoa e sonho, espíritos dos bosques que dançavam entre os troncos antigos, ninfas que faziam suas casas nas fontes cristalinas e nos riachos que cantavam enquanto corriam sobre leitos de pedras lisas e cobertas de musgo. Cronos e Reia se uniram, e dessa união sagrada nasceram filhos. Mas aqui a história encontra sua sombra mais profunda, embora narrada com a suavidade de quem relata um sonho melancólico e distante. Uma profecia havia sido sussurrada pelos ventos primordiais, carregada através do éter pelos espíritos que conheciam os segredos do destino. Cronos seria destronado por um de seus próprios filhos, assim como ele havia separado o céu da terra, assim como o ciclo eterno de sucessão continuaria sua dança inevitável através das eras. Cronos, que conhecia intimamente o poder do tempo porque ele mesmo era o tempo, que via o futuro fluindo como um rio inevitável em direção ao oceano do destino, sentiu medo. Era um medo profundo e corrosivo, que crescia em seu coração como musgo em pedras úmidas, que se espalhava através de seus pensamentos como rachaduras em gelo fino. O medo é uma coisa estranha e poderosa. Ele pode fazer até mesmo seres mais poderosos e antigos agirem de maneiras que nunca imaginariam, pode torcer a sabedoria em paranoia, pode transformar o amor em aprisionamento. E assim, cada vez que Reia dava luz, cada vez que uma nova vida emergia de seu ventre com olhos brilhantes e potencial infinito, Cronos fazia com que essas crianças desaparecessem, guardando-as em um lugar seguro dentro de si mesmo, em um sono profundo e sem sonhos onde o tempo não os tocaria, onde não poderiam crescer ou amadurecer ou cumprir o destino que as estrelas haviam escrito para eles. Esta foi a primeira, suave como o calor de uma lareira em uma noite fria de inverno, seu espírito gentil como a luz que dança nas brasas. Depois veio Deméter, que carregava a promessa das colheitas futuras em seu coração, o segredo das sementes e do crescimento, do ciclo eterno de plantio e colheita. Hera nasceu majestosa mesmo em sono, sua presença régia e poderosa mesmo adormecida. Hades veio ao mundo como senhor das quietudes profundas, aquele que compreenderia os mistérios do que jaz abaixo, do que está escondido, do que repousa nas sombras. E Poseidon, tempestuoso mesmo antes de despertar, carregando em seu peito adormecido o poder das tempestades e das profundezas oceânicas. Reia chorava em silêncio, suas lágrimas caindo como chuva suave sobre os campos que ela amava. Cada perda era como uma estrela se apagando em seu coração vasto, deixando um espaço escuro onde antes havia luz. Mas as mães têm uma força que transcende até mesmo o tempo, uma determinação que pode mover montanhas e secar oceanos quando seus filhos estão em perigo. E quando ela sentiu o sexto filho crescendo em seu ventre, movendo-se suavemente como um peixe em águas profundas, ela soube que precisava agir, que não poderia permitir que mais uma luz fosse extinta antes mesmo de ter chance de brilhar. Em uma noite envolta em segredos mais antigos que as montanhas, quando até mesmo as estrelas concordaram em olhar para outro lado e guardar silêncio sobre o que testemunhariam, Reia fugiu. Ela viajou através de terras ainda jovens e selvagens até a ilha de Creta, onde as oliveiras antigas sussurravam histórias que apenas elas conheciam e onde as águas do mar beijavam praias de areia dourada com uma ternura infinita. Ali ela encontrou uma caverna profunda e acolhedora no Monte Ida, um útero de pedra onde as águas gotejavam música constante em estalactites que pendiam como velas de cera derretida, onde o ar cheirava a ervas selvagens, a pedra úmida e a possibilidades ainda não realizadas. Naquele santuário natural, cercada apenas pelo sussurro protetor das sombras que se moviam suavemente nas paredes de pedra, ela deu à luz seu último filho, Zeus.
Ele chegou ao mundo em silêncio, mas os elementos reconheceram sua presença com sinais sutis e significativos. Um trovão distante ecoou no horizonte, embora não houvesse nuvens de tempestade, apenas o céu estrelado e sereno. Uma brisa súbita e inesperada moveu as folhas das oliveiras anciãs, fazendo-as sussurrar em uma língua que apenas a terra conhecia. As ondas do mar próximo se curvaram de maneira estranha, como se em reverência a algo maior que elas mesmas. Rhea envolveu o bebê em panos macios como plumas, tecidos das primeiras névoas da manhã, e o escondeu na caverna, confiando aos cuidados de ninfas gentis cujos olhos continham a sabedoria das montanhas e aos espíritos da ilha que haviam concordado em proteger o pequeno deus. Então, com o coração partido mas determinado, pesado com tristeza mas forte com propósito, ela pegou uma pedra grande e lisa, envolveu-a em mantas idênticas àquelas que haviam coberto o bebê, e voltou para Cronos através das mesmas terras que havia atravessado na fuga. O Senhor do Tempo, distraído pelos infinitos assuntos cósmicos que demandavam sua atenção, pelos movimentos das estrelas e pelo fluir dos rios e pelo crescimento das florestas, não percebeu a diferença. A pedra foi guardada com seus outros filhos no lugar escuro e sem tempo dentro dele, e o engano estava completo, perfeito como cristal recém-formado. Enquanto isso, em Creta, Zeus crescia. A caverna no Monte Ida era um lugar de magia suave e antiga, onde a realidade era um pouco mais fina, onde o véu entre o mundo e o sonho era tecido com fios mais delicados. As paredes de pedra brilhavam com umidade, cobertas de musgo verde esmeralda macio como veludo, mais suave que qualquer tecido que mãos mortais jamais teceriam. Estalactites pendiam do teto como velas de cera derretida, formadas gota a gota através de milhares de anos, e o som constante de água pingando criava uma melodia que nunca cessava, uma canção de ninar eterna que ecoava suavemente pelas câmaras de pedra. Zeus foi cuidado pelas ninfas Adrasteia e Ida, cujas vozes eram como riachos correndo sobre pedras lisas, suaves e refrescantes como o orvalho da manhã. Elas o alimentaram com mel dourado colhido dos campos floridos onde abelhas antigas trabalhavam sob o sol quente, e com leite de uma cabra mágica chamada Malteia, cujos olhos continham a sabedoria acumulada das montanhas através de eras incontáveis. O leite era doce e nutritivo, carregado com a essência da própria vida, e o mel brilhava como ouro líquido sob a luz suave que filtrava através da entrada da caverna. O bebê crescia rapidamente, como é próprio dos deuses, seguindo um ritmo diferente do tempo mortal. Em dias ele já caminhava, seus passos pequenos mas firmes sobre o chão de pedra lisa da caverna. Em semanas corria pelos campos alpinos que circundavam o Monte Ida, seus pés descalços deixando pequenas centelhas no orvalho da manhã, tocando a grama com uma energia que fazia as flores se abrirem mais rapidamente em sua passagem. As nuvens desciam para brincar com ele, envolvendo-o em névoas frescas e úmidas, ensinando-o sobre o céu, sobre os ventos, sobre os segredos do ar que flui eternamente entre a terra e as estrelas. Zeus aprendeu a linguagem dos ventos como outras crianças aprenderiam a falar. Ele ouvia os sussurros das brisas que vinham do leste, trazendo histórias de terras distantes banhadas pelo sol nascente, de praias douradas onde as ondas cantavam melodias antigas. Sentia o poder dos ventos do norte, frios e claros como cristal recém-formado, carregando o cheiro de neve e de montanhas ainda mais altas. Brincava com as correntes de ar que subiam pelo vale como espíritos invisíveis, deixando-as erguer seus cabelos escuros e cacheados, sentindo como elas o levantavam quase do chão quando sopravam mais forte. À noite, deitado na grama macia que crescia nos campos alpinos, sob o manto estrelado que cobria o mundo em sua vastidão infinita, ele olhava para cima e sentia algo despertar em seu peito. Uma conexão profunda e inexplicável, um chamado que vinha de muito longe e também de muito dentro. As estrelas piscavam para ele como se fossem amigas antigas esperando pacientemente por seu retorno, como se o conhecessem antes mesmo de ele nascer. E nas profundezas de seu ser jovem mas já poderoso, algo maior começava a se formar, um destino que ele ainda não compreendia completamente mas que já podia sentir pulsando em suas veias como um segundo coração. Os anos passaram suavemente, cada um trazendo novo conhecimento, nova força. Zeus cresceu forte e sábio, alimentado não apenas pelo mel e pelo leite mas pela própria energia da terra, pelo poder dos ventos, pela luz das estrelas. Ele aprendeu os ritmos da natureza, como as estações fluíam uma na outra, como a chuva caía e a terra bebia, como as sementes dormiam no solo escuro do inverno antes de despertar na primavera com explosões de verde e flores. E finalmente chegou o dia em que ele compreendeu quem era, quando as ninfas lhe contaram sua história, quando Gaia sussurrou através das raízes das árvores e das pedras da montanha, revelando a verdade sobre seu nascimento, sobre seus irmãos aprisionados, sobre o pai que governava com medo em vez de sabedoria. Zeus sentiu algo inflamar em seu peito, não raiva violenta mas uma determinação serena e poderosa como um rio que sabe que eventualmente alcançará o mar, não importa quantas pedras bloqueiem seu caminho. Ele desceu do Monte Ida, deixando a caverna que havia sido seu lar,
as ninfas que haviam sido suas mães, os campos onde havia corrido livre como o vento. Viajou até encontrar Metis, a titânide da sabedoria astuta, que vivia nas profundezas de uma floresta antiga onde as árvores eram tão velhas que suas raízes haviam se fundido com as próprias fundações da terra. Ela o recebeu com olhos que pareciam ver através do tempo, que conheciam tanto o passado quanto o futuro, que reconheciam nele o cumprimento de profecias antigas. Metis lhe deu uma poção, misturada com ervas colhidas sob a lua cheia e água de fontes que nunca haviam visto a luz do sol, guardada em um frasco de cristal que brilhava suavemente com luz própria. Era uma poção que desfaria o que havia sido feito, que libertaria o que estava aprisionado, que traria de volta ao mundo aqueles que haviam sido escondidos no sono sem tempo. Zeus viajou então até onde Cronos reinava, até o palácio que não era um palácio mas uma fortaleza de tempo solidificado, de momentos congelados, de eras empilhadas uma sobre a outra como pedras. E ali, com palavras cuidadosamente escolhidas e a poção escondida, ele conseguiu fazer com que o Senhor do Tempo bebesse. A transformação foi imediata e irresistível, como uma maré que não pode ser detida, como o amanhecer que não pode ser impedido. Um por um, os irmãos de Zeus emergiram. Primeiro Poseidon, que saiu como uma onda quebrando, seus olhos cor do mar profundo já brilhando com poder tempestuoso, seu cabelo como espuma de ondas, seu riso como som de água correndo sobre rochas. Depois Hades, silencioso e solene, envolvendo-se em sombras que pareciam respeitá-lo, que se curvavam à sua passagem como súditos diante de um rei. Hera apareceu majestosa, sua presença enchendo o espaço ao redor como uma rainha nascida, seus olhos já carregando aquela determinação férrea que a caracterizaria para sempre. Deméter chegou com um cheiro de terra fértil e grãos dourados, trazendo consigo a promessa de colheitas e fartura. E finalmente Hestia, a mais velha, suave como o calor de uma lareira, seu espírito gentil mas inabalável como a chama que nunca se apaga completamente. Cronos compreendeu imediatamente o que havia acontecido, e o medo que ele havia tentado evitar por tanto tempo finalmente o alcançou. A profecia estava se cumprindo, inexorável como o próprio tempo que ele personificava. Mas os deuses jovens não atacaram imediatamente. Primeiro eles precisavam de aliados, de forças que pudessem equilibrar o poder dos titãs que haviam governado por eras incontáveis. Zeus desceu às profundezas da terra, mais fundo que qualquer criatura havia ousado ir, até as cavernas onde Cronos havia aprisionado Ciclopes, gigantes de um olho só que possuíam habilidades além da compreensão mortal. Bronte, Estérope e Arges haviam passado eras na escuridão, forjando em silêncio, trabalhando com metais que não existiam na superfície, esperando pacientemente por libertação. Zeus quebrou suas correntes, que caíram com ecos que ressoaram através de todas as câmaras subterrâneas, e em gratidão os Ciclopes forjaram presentes para os deuses libertadores. Para Zeus criaram o raio, não apenas um relâmpago mas a própria essência da tempestade capturada e moldada, uma arma que era também uma ferramenta, que podia tanto destruir quanto iluminar, que carregava o poder do céu em forma concentrada. Para Poseidon forjaram um tridente, capaz de agitar os mares e fazer a terra tremer, que podia invocar tempestades ou acalmar águas furiosas com igual facilidade. E para Hades criaram o elmo da invisibilidade, que permitia que seu usuário se movesse sem ser visto, envolvendo em sombras que nem mesmo os olhos dos deuses podiam penetrar. Ainda mais profundo Zeus desceu, até o próprio Tártaro, onde os hecatonquíros haviam sido aprisionados, os gigantes de 100 mãos e 50 cabeças, tão poderosos que até mesmo os titãs os haviam temido. Coto, Briareu e Giges emergiram de suas prisões como avalanches, como deslizamentos de montanhas inteiras, sua gratidão tão vasta quanto sua força, jurando ajudar aquele que os havia libertado de uma prisão que parecia eterna. Com aliados reunidos, com armas forjadas, com determinação que queimava mais brilhante que estrelas, os deuses jovens se prepararam. Mas não foi uma preparação para a guerra como mortais conheceriam, foi algo muito mais grandioso, mais cósmico, mais fundamental. Era uma preparação para remodelar a própria estrutura da realidade, para trazer uma nova ordem ao universo que havia sido governado pelos titãs desde o princípio do tempo. A titanomaquia começou não com gritos de guerra mas com um silêncio profundo, como se o universo inteiro estivesse segurando a respiração. Os deuses jovens se reuniram no Monte Olimpo, que se erguia mais alto que qualquer outra montanha, seu pico perdido nas nuvens, suas encostas cobertas de neve eterna que brilhava sob a luz das estrelas. Do outro lado, os titãs se reuniram no Monte Otris, igualmente majestoso, igualmente imponente, sua massa rochosa um testemunho de eras de domínio. E então começou o que pareceria aos olhos mortais como uma dança cósmica, um balé de forças primordiais. Zeus ergueu seu raio e o céu respondeu, nuvens se acumulando como se tivessem vontade própria, formando espirais e redemoinhos que cobriam o horizonte de uma extremidade à outra. O ar se encheu de eletricidade, fazendo os cabelos se arrepiarem, fazendo a pele formigar com antecipação.
Relâmpagos começaram a dançar entre as nuvens, iluminando o mundo em clarões de luz branca e azul que transformavam a noite em dia por frações de segundo. Cronos respondeu com seu próprio poder, o tempo em si se distorcendo e ondulando, momentos se estendendo e se comprimindo, segundos se tornando horas e horas se tornando instantes. A própria realidade parecia tremer sob o conflito dessas forças, como a superfície de um lago quando duas pedras são atiradas simultaneamente, as ondas se encontrando e criando padrões complexos e belos. O oceano se ergueu em todo o seu poder, as águas do mundo respondendo ao seu chamado, ondas se formando que eram tão altas quanto montanhas, colunas de água que se erguiam em direção ao céu como se fossem árvores líquidas. Mas Poseidon estava lá, seu tridente brilhando com luz fosforescente, e ele dançou com as águas, não lutando contra elas mas redirecionando-as, guiando-as, mostrando que ele também era senhor dos mares profundos e das tempestades furiosas. Hiperion tentou cegar os deuses jovens com luz intensa, fazendo o sol brilhar com força multiplicada, mas esta respondeu com sua própria luz, suave mas inextinguível, a luz das lareiras que nunca se apagam, que guiam os perdidos para casa, que mantém a escuridão afastada não com força bruta mas com persistência gentil e inabalável. A terra tremeu sob os passos dos hecatonquiros, que se moviam como avalanches personificadas, suas 100 mãos erguendo pedras do tamanho de colinas e arremessando-as através do céu. Mas não eram arremessos de destruição cega, era como se estivessem reconstruindo o próprio mundo, cada pedra encontrando seu lugar, cada movimento parte de uma coreografia maior que ninguém havia ensaiado mas todos conheciam instintivamente. A batalha durou tempo além da medida, alguns dizem 10 anos, mas quando deuses lutam, o tempo perde seu significado usual. Poderia ter sido uma eternidade condensada em um momento, ou um momento estendido em eternidade. O céu se encheu de luz e escuridão alternadas, relâmpagos iluminando paisagens que se transformavam constantemente, montanhas se erguendo e vales se formando, rios mudando seu curso como serpentes líquidas deslizando através de terras que nunca encontrariam forma permanente enquanto o conflito continuasse. Mas lentamente, gradualmente, como o amanhecer se aproxima por graus tão sutis que não se percebe até que a noite já tenha-se foi completamente, uma mudança começou a acontecer. Os deuses jovens não estavam apenas lutando, estavam aprendendo, adaptando-se, crescendo mais fortes a cada momento enquanto os titãs, poderosos como eram, permaneciam iguais ao que sempre haviam sido. Era a diferença entre água corrente e água parada, entre vida que cresce e pedra que permanece. Zeus se tornou um com a tempestade, não apenas comandando-a mas sendo ela, seus pensamentos se movendo à velocidade dos relâmpagos, seu poder crescendo com cada trovão que ecoava através dos vales. Poseidon fundiu-se com os oceanos, sentindo cada gota, cada corrente, compreendendo os segredos das profundezas que nem mesmo o oceano conhecia completamente. E Hades, silencioso nas sombras, aprendeu os mistérios do que jaz embaixo, das fundações sobre as quais toda a realidade repousa. Gaia observava tudo em silêncio, seu coração partido entre seus filhos titãs e seus netos deuses. Ela podia sentir a dor da terra sob o conflito, podia sentir cada montanha que rachava, cada floresta que queimava, cada rio que secava ou transbordava. Mas ela também podia sentir algo mais, uma mudança necessária, uma transição inevitável, o universo se preparando para entrar em uma nova era assim como uma serpente descarta sua pele velha para revelar uma nova por baixo. E finalmente, quando parecia que o conflito poderia continuar para sempre, quando céu e terra estavam exaustos do espetáculo grandiosos, Deus reuniu todo o seu poder para um último esforço. Ele não atacou com violência mas com determinação pura, erguendo seu raio não como arma mas como símbolo, como declaração, como promessa de uma nova ordem. O raio brilhou mais forte que 1000 sóis, mais brilhante que todas as estrelas combinadas, iluminando o universo inteiro por um momento que parecia suspenso fora do tempo. E nessa luz, os titãs viram sua era chegando ao fim. Não foi uma derrota humilhante mas um reconhecimento, uma aceitação de que ciclos devem terminar para que novos comecem, que até mesmo as forças mais antigas devem eventualmente dar lugar ao novo. Um por um, eles baixaram suas armas, não em rendição mas em compreensão, em uma sabedoria mais profunda que o orgulho ou o medo. Cronos foi o último a ceder, e quando fez, foi como se o próprio tempo suspirasse aliviado. O Senhor do Tempo olhou para Zeus, vendo nele não apenas um filho ou um conquistador, mas o futuro inevitável, o próximo capítulo na história eterna do cosmos. E embora houvesse tristeza em seus olhos que continham eras, havia também algo próximo da paz, a paz de quem finalmente para de lutar contra o inevitável. Os titãs foram levados não para punição cruel mas para um exílio necessário, descendo até o Tártaro não como prisioneiros mas como forças que precisavam ser contidas para que a nova ordem pudesse florescer. E mesmo ali, nas profundezas, eles continuariam a existir, suas presenças ainda fundamentais para o funcionamento do universo, ainda necessárias mesmo que não mais no comando. Alguns, porém, foram poupados. Oceano,
que havia se mantido neutro, continuou a fluir ao redor do mundo, suas águas ainda cantando as mesmas canções antigas. Hyperion e Theia, que haviam criado os luminares, foram honrados por suas contribuições, permitidos a permanecer embora não mais no poder. E Rhea, mãe amorosa, foi celebrada por sua coragem, por ter salvo Zeus e assim permitido que a profecia se cumprisse, que o universo evoluísse. Com a titanomaquia terminada, com os ecos dos últimos trovões ainda ressoando suavemente através dos vales distantes, os deuses jovens, agora chamados olimpianos, começaram a tarefa de organizar o cosmos de novo. Não era destruição que buscavam, mas reorganização, não caos, mas uma ordem diferente, mais dinâmica, mais viva que a ordem antiga e estática dos titãs. Zeus, como o mais poderoso e aquele que havia liderado a vitória, assumiu o domínio do céu. Ele se tornou o senhor dos ventos e das tempestades, das nuvens e dos relâmpagos, de tudo que voa e paira entre a terra e as estrelas. Seu trono seria no mais alto dos lugares, onde pudesse ver tudo, onde pudesse ser alcançado pelas preces que sobem como fumaça de incenso, onde pudesse manter o equilíbrio que agora era sua responsabilidade guardar. Poseidon escolheu os mares, ou talvez os mares escolheram a ele, reconhecendo nele um senhor que os compreendia não apenas como o oceano havia compreendido, como água e corrente, mas como algo mais profundo e selvagem. Ele se tornaria o governante de todas as águas, dos oceanos profundos aos rios serpenteantes, das fontes cristalinas aos lagos silenciosos que refletem as estrelas, das tempestades que afundam navios às calmarias que fazem o mar parecer vidro polido. Hades, o mais silencioso dos três irmãos, assumiu o reino das profundezas, não como punição mas como escolha. Ele viu beleza no que estava escondido, poder no que era invisível, sabedoria no que jazia sob a superfície. Seu reino seria o submundo, onde as almas iriam após a vida, onde os mistérios mais profundos residiam, onde o silêncio era mais eloquente que qualquer palavra. Era um reino sombrio mas não cruel, necessário mas não temido sem razão, parte essencial do ciclo eterno que mantinha o universo funcionando. As deusas também assumiram seus domínios. Hera, majestosa e poderosa, tornou-se guardiã do casamento e da família, protetora de uniões sagradas e dos laços que mantêm as sociedades unidas. Deméter assumiu as colheitas e as estações, fazendo a terra florescer na primavera e descansar no inverno, ensinando o ciclo eterno de plantio e colheita que alimentaria as criaturas futuras. Esta manteve a lareira, aquele centro sagrado de todo lar, aquela chama que nunca deveria se apagar, que representava não apenas calor mas segurança, lar, pertencimento. Outros deuses nasceram ou emergiram então, filhos e filhas dos olimpianos, cada um com seus próprios domínios e responsabilidades. Atena emergiu totalmente formada, vestida em armadura que brilhava como luz de estrela, deusa da sabedoria e da estratégia, do pensamento cuidadoso e da guerra justa. Apolo e Ártemis nasceram como gêmeos, ele senhor da luz e da música, das artes e da verdade, ela senhora da caça e da lua, protetora de lugares selvagens e criaturas indomadas. Afrodite surgiu da espuma do mar, mais bela que o amanhecer, deusa do amor e da beleza, daquilo que faz corações baterem mais rápido e almas ansiarem. Hefesto estabeleceu suas forjas nas profundezas vulcânicas, criando maravilhas de metal e fogo. Ares trouxe o aspecto da guerra que Atena não tocava, a fúria da batalha, a força bruta, o conflito inevitável. Hermes voava entre os mundos como mensageiro, rápido como pensamento, esperto como vento, guardião de viajantes e comerciantes, de todos que percorrem caminhos. Juntos, os 12 grandes deuses subiram ao Monte Olimpo, que agora seria sua casa, seu palácio, seu trono coletivo. O monte se erguia mais alto que qualquer outro, seu pico sempre envolvido em nuvens que brilhavam com luz dourada, sua presença dominando a paisagem como um rei benevolente observando seu reino. Ali eles construíram palácios não de pedra morta mas de algo mais etérico, luz solidificada, sonhos tornados substância, ideais dados forma. As colunas eram mais brancas que neve fresca, os telhados brilhavam como se forjados de estrelas, os jardins floresciam com plantas que nunca murchavam, que exalavam perfumes mais doces que qualquer flor mortal. De Olimpo eles observariam o mundo, não como tiranos distantes mas como guardiões atentos. Interfeririam quando necessário, guiariam quando apropriado, mas também permitiriam que as coisas seguissem seus próprios cursos, que criaturas encontrassem seus próprios caminhos, que histórias se desdobrassem como deveriam. Porque essa nova ordem não era sobre controle absoluto mas sobre equilíbrio dinâmico, não sobre rigidez mas sobre flexibilidade, não sobre permanência mas sobre adaptação constante. O mundo começou a se estabilizar então, encontrando sua forma mais permanente. As montanhas pararam de crescer descontroladamente, estabelecendo-se em alturas majestosas mas fixas. Os rios encontraram seus leitos e os seguiram fielmente, suas águas cantando melodias constantes enquanto corriam das alturas para o mar.
As florestas se espalharam e cresceram densas, suas árvores criando catedrais verdes onde a luz se filtrava em raios dourados, onde pássaros cantariam canções que os mortais ainda não haviam nascido para ouvir. Os oceanos se acalmaram em ritmos previsíveis, suas marés subindo e descendo em resposta à lua prateada que Selene ainda guiava através do céu noturno, suas profundezas guardando mistérios mas não mais ameaçando engolir o mundo inteiro. E então, quando tudo estava pronto, quando o palco estava montado e os cenários no lugar, as primeiras criaturas mortais começaram a aparecer. Não os humanos ainda, esses viriam depois, criados com propósito específico, mas formas mais simples de vida. Peixes que nadavam nas profundezas oceânicas, suas escamas brilhando como joias vivas. Pássaros que aprendiam a voar, suas asas experimentais carregando-os em espirais cada vez mais altas. Animais que caminhavam sobre 4 patas pela terra, explorando florestas e planícies, montanhas e vales, cada um encontrando seu nicho, seu lugar na tapeçaria complexa da vida. O mundo estava despertando completamente, não mais o lugar primordial de forças selvagens e descontroladas, mas algo mais ordenado, mais habitável, mais acolhedor. As estações começaram seu ciclo eterno, primavera trazendo flores e novos começos, verão aquecendo tudo sob sol generoso, outono pintando as árvores em vermelho e dourado enquanto preparava tudo para o descanso, inverno cobrindo tudo em neve e silêncio, permitindo que a terra dormisse e recuperasse suas forças antes da primavera retornar. A luz e a escuridão alternavam em padrões regulares, Hélio puxando seu carro solar através do céu durante o dia, Selene seguindo com sua carruagem lunar durante a noite, Els pintando o céu de rosa e dourado a cada transição, criando aqueles momentos liminares quando o dia e a noite se tocam brevemente, quando o mundo parece suspirar e se preparar para a próxima fase. Os deuses olhavam seu trabalho e viam que era bom. Não perfeito, perfeição seria estéril, sem espaço para crescimento ou mudança, mas bom. Cheio de potencial, cheio de possibilidades, cheio de beleza que faria corações, mortais e imortais, se encherem de admiração. Havia ordem, mas também espaço para caos controlado. Havia estrutura, mas também espaço para surpresa. Havia leis naturais, mas também espaço para milagres ocasionais que lembrariam a todos que o universo ainda guardava mistérios, ainda tinha capacidade de maravilhar. Zeus se sentou em seu trono de nuvens e relâmpagos, era ao seu lado em majestade igual, e eles observaram o mundo se desdobrando abaixo como um jardim imenso. Cada deus tinha suas responsabilidades, seus domínios para cuidar, mas também tinham liberdade para interagir, para criar, para experimentar. Eles eram guardiões, mas não carcereiros, guias, mas não ditadores, presentes, mas não sufocantes. E nas profundezas do Tártaro, os titãs descansavam, não em sofrimento, mas em uma espécie de aposentadoria forçada, mas não inteiramente indesejada. Eles haviam governado por eras incontáveis, haviam moldado o universo de caos primordial em forma reconhecível, haviam cumprido seu papel na grande história da criação. Agora era tempo de outros assumirem, de uma nova geração trazer novas ideias, novas energias, novas possibilidades. E embora houvesse melancolia em seu exílio, havia também uma espécie de paz, a paz de quem completou sua tarefa, de quem passou o bastão com sucesso, de quem pode finalmente descansar após trabalho longo e árduo. Cronos, senhor do tempo deposto mas não destruído, observava de seu lugar nas profundezas enquanto o tempo continuava seu fluxo eterno. Ele compreendia agora o que não havia compreendido antes, que tentar parar o tempo, tentar congelar o momento, tentar impedir a mudança, era lutar contra a própria essência do que ele representava. O tempo deve fluir, deve mudar todas as coisas, deve carregar o universo constantemente para frente mesmo quando parece estar se movendo em círculos. Era uma lição amarga mas necessária, e em seu exílio ele tinha eternidade para contemplá-la. Gaia suspirou suavemente, e esse suspiro moveu as folhas de todas as árvores simultaneamente, criou ondas em todos os oceanos, fez as nuvens se moverem um pouco mais rápido através do céu. Ela havia perdido sua posição central, não era mais a força dominante que tudo determinava, mas ela permanecia, fundação de tudo, corpo sobre o qual toda a vida crescia, mãe eterna que nutria e sustentava. Seu papel havia mudado mas não diminuído, e ela aceitava isso com a sabedoria de quem existe desde antes do começo e existirá muito depois de qualquer fim imaginável. O universo encontrou seu ritmo, então. Um ritmo mais complexo que o anterior, cheio de camadas e contrapontos, de harmonias e dissonâncias que se resolviam em novas harmonias. Era uma música viva, sempre mudando mas mantendo certos temas centrais, certos motivos que retornavam transformados, certos padrões que persistiam mesmo quando tudo mais fluía e mudava ao redor. As estrelas brilhavam mais constantes agora, não mais tremendo com as reverberações de conflitos cósmicos.
A lua traçava seu caminho através do céu noturno com elegância previsível, crescendo de crescente fino a disco prateado completo e depois minguando novamente, marcando o tempo em ciclos que as criaturas futuras aprenderiam a seguir e reverenciar. O sol nascia a cada manhã no leste, percorria seu arco majestoso através do firmamento, e se punha no oeste em glória de vermelho dourado, tão confiável quanto a respiração, tão certo quanto o batimento cardíaco do universo. E em algum lugar entre céu e terra, entre luz e sombra, entre o que era e o que seria, a história continuava a se desdobrar. Porque esta não era uma conclusão mas uma transição, não um fim mas um novo começo, não o fechamento de um livro mas a virada de uma página para um novo capítulo cheio de possibilidades ainda não imaginadas. Os ventos sopravam suavemente através dos vales, carregando o perfume de flores selvagens e o cheiro fresco de chuva distante. As águas dos riachos cantavam enquanto corriam sobre pedras lisas cobertas de musgo, criando música que nunca cessava, que não precisava de plateia, que existia simplesmente porque era bela e porque o universo havia decidido que deveria haver beleza. As árvores balançavam gentilmente, suas folhas sussurrando segredos que apenas o vento conhecia, suas raízes alcançando profundamente a terra, conectando-se à rede invisível que ligava todas as coisas vivas em uma teia de existência compartilhada. Nuvens brancas e fofas deslizavam preguiçosamente através do céu azul, lançando sombras que se moviam sobre colinas e vales como dedos gentis acariciando a pele da terra. Pássaros voavam em formações que pareciam ter sido coreografadas por um dançarino invisível, suas asas batendo em ritmos sincronizados, seus cantos criando contrapontos que se entrelaçavam em melodias complexas e belas. E à medida que o dia se aproximava de seu fim, à medida que Hélio preparava seu carro solar para mergulhar abaixo do horizonte ocidental, o céu começou sua transformação diária em obra-prima de cor. Primeiro o azul começou a se amaciar, tornando-se turquesa pálido e depois verde-água translúcido. Então as primeiras pinceladas de rosa apareceram no horizonte, delicadas como pétalas de flores, se espalhando e se aprofundando em coral, em salmão, em rosa mais intenso. Laranja surgiu como chama gentis, não queimando mas aquecendo, não destruindo mas iluminando. Dourado derramou-se como mel líquido, cobrindo as nuvens baixas e fazendo-as brilhar como se tivessem sido mergulhadas em luz de estrelas fundidas. E finalmente, à medida que o sol tocava o horizonte e depois desaparecia além dele, violeta e púrpura profundos começaram a se infiltrar do leste, anunciando a aproximação da noite. Uma a uma, as estrelas começaram a aparecer, tímidas a princípio como se não tivessem certeza se eram bem-vindas, e então mais audaciosas, até que o céu inteiro estava salpicado de pontos de luz que piscavam e brilhavam como olhos antigos observando o mundo com amor infinito e paciência eterna. A lua se ergueu, quase cheia, derramando sua luz prateada sobre a terra adormecida. Ela pintava as copas das árvores com prata líquida, transformava os lagos em espelhos que refletiam seu rosto sereno, criava sombras profundas e misteriosas que tornavam até a paisagem mais familiar em algo mágico e novo. Sob sua luz, o mundo parecia mais suave, mais gentil, como se todas as arestas tivessem sido arredondadas, como se todas as preocupações pudessem ser postas de lado até o amanhecer. E nessa quietude, nessa paz que descia sobre o mundo como um cobertor macio, podia-se sentir a presença dos deuses, não como algo opressivo ou assustador, mas como algo reconfortante. Eles estavam lá, observando de Olimpo, cuidando de seus domínios, mantendo o equilíbrio que permitia que tudo existisse em harmonia. Zeus em seu trono de nuvens, assegurando que as tempestades não destruíssem tudo mas trazessem vida através da chuva. Poseidon em seus palácios submarinos, mantendo os oceanos em seus limites apropriados. Hades em seu reino silencioso, garantindo que o ciclo de vida e morte continuasse sua dança eterna. E todos os outros, cada um em seu lugar, cada um cumprindo seu papel na grande orquestra da existência. O universo respirava, e essa respiração era como uma canção de ninar que embalava tudo em paz profunda e reparadora. Era uma canção sem palavras mas cheia de significado, uma melodia que existia desde antes do começo e continuaria muito depois de qualquer fim concebível. Era a canção da própria existência, o hino da criação, a balada do cosmos que se cantava eternamente para si mesmo. E assim, naquela noite primeira da nova ordem, quando os olimpianos finalmente se sentaram em seus tronos recém-estabelecidos e olharam o mundo que agora governavam, houve um momento de silêncio perfeito. Não o silêncio vazio que havia existido antes do caos, mas um silêncio cheio, cheio de possibilidades, cheio de promessas, cheio de todas as histórias que ainda seriam vividas, todas as canções que ainda seriam cantadas, todos os sonhos que ainda seriam sonhados. Era o silêncio da completude, a quietude que vem após grande esforço quando finalmente se pode descansar sabendo que o trabalho foi bem feito. Era o silêncio do universo ajustando-se à sua nova configuração, como uma casa que acomoda suas vigas após ser construída, como um instrumento musical que acomoda suas cordas após ser afinado.
Pequenos estalos e ajustes, pequenos suspiros e sussurros, enquanto tudo encontrava seu lugar, seu equilíbrio, sua harmonia. As nuvens ao redor de Olimpo brilhavam suavemente com luz dourada que parecia vir de dentro, como se fossem lanternas feitas de vapor e sonhos. Essa luz se derramava sobre as encostas da montanha sagrada, iluminando os palácios dos deuses com um brilho que era ao mesmo tempo majestoso e acolhedor, grandioso e íntimo. Era luz que convidava mas não exigia, que oferecia mas não impunha, que mostrava o caminho mas permitia que cada um escolhesse se o seguiria. Lá embaixo, no mundo que se estendia em todas as direções até o horizonte infinito, as primeiras criaturas se acomodavam para a noite. Pássaros se empoleiravam em galhos seguros, suas cabeças escondidas sob as asas, seus corações batendo suavemente em sono tranquilo. Animais se enrolavam em tocas e covas, em lugares protegidos onde se sentiam seguros, onde podiam descansar sem medo. Até mesmo os peixes nas profundezas dos oceanos pareciam nadar mais lentamente, como se eles também sentissem que era hora de acalmar, hora de deixar o dia ir e abraçar a noite com sua paz regeneradora. As estrelas continuavam sua vigília silenciosa, como sempre fizeram e sempre fariam. Elas haviam testemunhado o nascimento do universo a partir do caos, haviam observado a dança dos titãs através de eras incontáveis, haviam piscado em reconhecimento quando Zeus ergueu seu raio pela primeira vez, haviam brilhado mais forte durante a titanomaquia como se estivessem torcendo, e agora observavam esta nova era com a paciência infinita de quem sabe que testemunhará muitas eras mais, muitas mudanças mais, muitas histórias mais antes de sua própria luz finalmente se apagar. E naquela noite, se alguém estivesse acordado para ouvir, poderia ter escutado um som muito suave, tão delicado que poderia ter sido confundido com o vento ou com a própria imaginação. Era o som do universo sussurrando para si mesmo, contando sua própria história, relembrando como havia sido antes e maravilhando-se com o que havia se tornado. Era uma história de transformação, de crescimento, de mudança necessária e dolorosa, mas que havia levado a algo novo e belo. Era a história de como o caos deu origem à ordem, de como a ordem dos titãs deu lugar à ordem mais dinâmica dos olimpianos, de como cada era continha sementes da próxima, de como nada permanece o mesmo mas tudo permanece conectado. Era a história de Gaia e Urano, de Cronos e Reia, de Zeus e seus irmãos, mas também era a história de muito mais que isso. Era a história da própria existência aprendendo a existir, do universo descobrindo o que poderia ser, da realidade experimentando diferentes formas de ser real. E no coração dessa história, no seu núcleo mais profundo, estava uma verdade simples mas profunda, que mudança não é inimiga mas aliada, que cada fim é também um começo, que cada pôr do sol promete um novo amanhecer, que cada inverno carrega em seu ventre gelado as sementes da primavera vindoura. Os titãs haviam aprendido isso de maneira difícil, mas haviam aprendido. Zeus e os olimpianos um dia também aprenderiam, quando chegasse sua vez de ceder lugar a algo novo. Porque essa é a lei mais fundamental do universo. Nada é permanente exceto a própria mudança, nada dura para sempre exceto o princípio de que tudo deve eventualmente se transformar. Mas por enquanto, nesta noite específica, no limiar desta nova era, havia apenas paz. Paz depois da tempestade, calma depois do conflito, serenidade depois da luta. Era uma paz conquistada e portanto mais preciosa, uma calma que havia sido testada e provada forte, uma serenidade que conhecia seu próprio valor porque havia conhecido seu oposto. A brisa noturna soprava gentilmente, carregando perfume de flores que desabrochavam apenas sob a lua, o cheiro fresco da terra após uma chuva vespertina, a fragrância salgada do mar distante. Era uma brisa que acariciava em vez de empurrar, que sussurrava em vez de gritar, que oferecia conforto em vez de desafio. Ela tocava todas as coisas com igual ternura, as árvores anciãs e as mudas jovens, as montanhas eternas e as dunas de areia sempre mutantes, os templos onde os deuses seriam eventualmente adorados e as cavernas selvagens onde nenhum pé mortal jamais pisaria. E enquanto essa brisa circulava pelo mundo, ela parecia carregar consigo uma mensagem, um sussurro compartilhado do universo para todas as suas partes. Era uma mensagem de tranquilidade, de aceitação, de paz profunda e duradoura. Dizia que tudo estava como deveria estar, que cada coisa havia encontrado seu lugar, que o equilíbrio havia sido restaurado de uma forma nova mas não menos válida que a anterior. Dizia que era seguro descansar agora, que era hora de deixar as preocupações se dissolverem como névoa sob o sol matinal, que era momento de permitir que a consciência se afrouxasse e deslizasse gentilmente em direção ao sono. Porque o mundo continuaria girando, o sol nasceria novamente, as estrelas manteriam sua vigília, e tudo estaria bem, tudo estaria seguro, tudo estaria protegido sob o olhar atento dos deuses que agora mantinham o equilíbrio do cosmos. A lua continuava sua jornada serena através do céu noturno, sua luz prateada tornando-se mais suave à medida que se elevava, como se ela também estivesse se acalmando para a noite, se preparando para a quietude profunda das horas antes do amanhecer.
As sombras que ela lançava eram gentis e protetoras, escondendo sem ameaçar, cobrindo sem sufocar, oferecendo privacidade e paz para tudo que descansava sob seu manto translúcido. E gradualmente, imperceptivelmente, mesmo os últimos sons da noite começaram a se acalmar. Os grilos diminuíram seu canto, seus chiados se tornando mais espaçados, mais lentos, até finalmente cessarem completamente. As corujas pararam suas conversas noturnas, suas vozes profundas e tranquilizadoras se dissolvendo no silêncio. Até mesmo o vento começou a morrer, suas brisas se tornando mais e mais suaves até que o ar estava quase perfeitamente parado, suspenso em uma quietude que parecia sagrada, que parecia assegurar sua respiração em reverência ao mistério da noite profunda. Nessa quietude absoluta, nesse silêncio que era diferente do silêncio primordial porque era escolhido em vez de inevitável, o universo descansava. Não dormia, nunca dormia completamente, mas repousava, acalmava-se, permitia-se um momento de pausa na eterna dança da existência. Era como a pausa entre duas respirações, um momento suspenso no topo de um arco antes de começar a descer, o instante perfeito de equilíbrio quando tudo está exatamente onde deveria estar e nada precisa mudar, pelo menos não ainda, pelo menos não neste momento precioso e fugaz. E nesse momento, se pudéssemos nos elevar acima do mundo, se pudéssemos flutuar entre as estrelas e olhar para baixo sobre a criação inteira, veríamos algo magnífico. Veríamos a Terra repousando em seus oceanos como uma joia em veludo azul profundo. Veríamos as montanhas erguendo-se em silhuetas majestosas contra o céu estrelado. Veríamos as florestas se espalhando como mantos escuros sobre a pele da terra. Veríamos os rios brilhando como veias de prata sob a luz da lua. E veríamos, no ponto mais alto, Olimpo brilhando suavemente como um farol, não chamando atenção para si mesmo mas simplesmente estando lá, presente e vigilante, guardião e guia. Veríamos que tudo estava conectado, céu à terra, terra ao mar, mar de volta ao céu através do ciclo eterno de evaporação e chuva. Veríamos que nada existia isoladamente, que cada parte era necessária para o todo, que cada elemento tinha seu papel a desempenhar na sinfonia complexa da existência. Veríamos a tapeçaria completa da criação não como uma coleção de partes separadas, mas como um único organismo vivo, respirando, pulsando, existindo em harmonia dinâmica e bela. E talvez, nesse momento de visão perfeita, compreenderíamos o que os deuses compreendiam, que a titanomaquia não havia sido sobre vitória ou derrota, não havia sido sobre poder ou dominação. Havia sido sobre evolução, sobre crescimento, sobre o universo aprendendo a ser mais complexo, mais nuançado, mais capaz de conter multitudes. Havia sido necessária, inevitável, e finalmente, apesar de toda sua grandiosidade e conflito aparente, tinha sido um ato de amor, amor do cosmos por si mesmo, desejo de se tornar mais, de explorar novas possibilidades, de crescer em direção a algo maior do que havia sido antes. Os deuses em Olimpo sabiam disso, cada um a seu modo. Zeus, olhando para o mundo através de olhos que já haviam visto tanto, compreendia que seu poder vinha com responsabilidade, que governar não era comandar mas servir, que força verdadeira não estava em impor sua vontade mas em manter o equilíbrio que permitia que todas as coisas florescem. Hera entendia que ordem não significava rigidez, que estrutura não significava prisão, que leis e limites podiam ser libertadores em vez de restritivos. Poseidon sabia que mesmo o mais tempestuoso dos mares eventualmente se acalma, que até a fúria mais selvagem é parte de um padrão maior, que destruição e criação são apenas dois lados da mesma moeda. E juntos, todos eles mantinham vigília sobre o mundo dormindo, não porque precisavam mas porque escolhiam, não porque era obrigatório mas porque era natural, tão natural quanto o sol nascer ou as marés subirem, tão inevitável quanto o amor de um pai por seus filhos ou de um artista por sua obra. Eles haviam criado esta nova ordem não do nada mas do que os titãs haviam construído antes deles, e um dia outros viriam e criariam algo novo do que eles estavam construindo agora. Era o ciclo eterno, e estava tudo bem, estava tudo certo, estava tudo exatamente como deveria ser. A noite aprofundava-se ainda mais, aproximando-se daquelas horas mais escuras antes do amanhecer quando até mesmo as estrelas parecem diminuir seu brilho, quando o mundo está mais profundamente mergulhado em sono. Era nessas horas que os sonhos vinham mais facilmente, mais vividamente, quando a fronteira entre vigília e sono, entre real e imaginado, entre ser e não ser tornava-se mais fina, mais permeável. E talvez fosse apropriado que esta história terminasse aqui, neste momento de sono mais profundo, quando tudo estava quieto e em paz. Porque esta havia sido uma história sobre transformação, sobre mudança, sobre o universo encontrando nova forma, e qual melhor lugar para terminar que neste momento de transição entre noite e o amanhecer que viria, entre a era velha que havia passado e a nova que estava apenas começando. O mundo dormia, embalado na quietude da noite profunda, envolvido no manto protetor da escuridão que não assustava mas confortava, que não ameaçava mas abraçava. E nesse sono, havia promessa,
promessa de despertar renovado, de novo dia cheio de possibilidades, de vida continuando sua dança eterna através do tempo que Cronos ainda media, mesmo de seu exílio, porque algumas funções eram tão fundamentais que transcendiam questões de poder ou posição. A história da titanomaquia estava completa, pelo menos esta versão dela, esta narração suave e gentil que havia transformado o conflito cósmico em balé, guerra em dança, violência em transformação. E como todas as boas histórias, ela deixava o ouvinte não agitado mas calmo, não perturbado mas em paz, não com perguntas inquietas mas com sensação de completude, de arco narrativo cumprido, de jornada chegada a seu destino natural e apropriado. As últimas estrelas brilhavam suavemente no céu que começava, tão imperceptivelmente que apenas os mais atentos notariam, a clarear no leste distante. A lua, tendo completado a maior parte de sua jornada noturna, começava sua descida em direção ao horizonte ocidental, sua luz ainda prateada mas talvez um pouco mais fraca, como vela que queimou a noite inteira e agora se aproxima de seu fim natural. E em algum lugar entre esse fim e o começo que viria com o amanhecer, entre a última estrela da noite e o primeiro raio de luz do dia, entre o último suspiro da noite e a primeira respiração da manhã, repousava o momento perfeito de paz. Era um momento que não podia ser segurado ou preservado, que existia apenas para passar, mas que em sua passagem deixava algo precioso para trás. A memória de que tal paz era possível, a certeza de que após toda tempestade vem calmaria, a promessa de que não importa quão tumultuado o dia ou quão agitada a jornada, sempre haveria este lugar de descanso esperando no fim. Este momento de quietude, onde tudo poderia ser depositado e deixado ir. E assim o universo repousava, renovado e reorganizado, pronto para as aventuras que viriam, para as histórias que ainda seriam contadas, para os heróis que ainda nasceriam e os desafios que ainda surgiriam. Mas tudo isso era para amanhã, para os dias que viriam depois deste. Por enquanto havia apenas isto: noite suave e acolhedora, silêncio gentil e reconfortante, paz profunda e reparadora que se estendia do mais alto pico de Olimpo até as profundezas mais distantes do Tártaro, envolvendo tudo em seu abraço eterno e compassivo, sussurrando a todas as coisas a mesma mensagem simples e profunda: descanse agora, durma em paz, tudo está bem.